Então vamos aproveitar esse momento, vamos fechar os nossos olhos, vamos respirar bem profundo, bem suave. Vamos perceber como é que nós estamos, quais são os pensamentos, quais são os sentimentos que estão conosco agora. E a partir desta conexão maior conosco, nós vamos pedir a presença do nosso ser superior, da nossa luz, desse centro divino que existe em cada um de nós. Esse centro divino que tem poder para caminhar, para tomar as melhores decisões, ele é dado pelo Criador e é colocado dentro de cada um de nós. Nós todos temos essa essência divina e nós convidamos agora essa nossa melhor parte. Nós convidamos essa essência divina para participar hoje dessas nossas reflexões, desse pequeno estudo que nós vamos fazer hoje, e pedindo a proteção, pedindo o amparo de Ramatiz, dessa espiritualidade superior, pedindo ao nosso Mestre Jesus que esteja aqui conosco, ampliando as nossas possibilidades de compreender, mais do que compreender com a mente, de sentir com o coração o Evangelho, esse poder que o nosso Cristo deixou aqui, da sua convivência, da sua existência, nos relacionamentos com todas aquelas pessoas que ele cruzou, que ele dialogou, que ele acolheu. Então, ligados a toda essa espiritualidade, sentindo no coração a presença do nosso Mestre, nós damos por iniciado o nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja. Então, o nosso tema aqui de hoje é o tema da reencarnação. Esse tema, ele é um tema muito profundo e ele é um tema muito focado mesmo, que a doutrina espírita tem. A gente poderia até dizer que sem a chave da reencarnação, sem os ensinamentos que a reencarnação traz, é muito difícil a gente compreender o próprio Evangelho, né? Então ele é uma chave para a compreensão do Evangelho, mas mais do que isso, ele é uma chave para a compreensão da nossa própria existência, da nossa própria vida, da nossa própria do nosso próprio ser, daquilo que nós somos, das experiências que vivenciamos, das dificuldades que nós temos, das dores que sentimos, dos potenciais que nós temos. Ou seja, esse tema da reencarnação, talvez ele seja o tema mais profundo e mais amplo dentro da doutrina espírita, e ele não deixa de ser também uma contribuição grande que a doutrina espírita, a partir da sua codificação em 1857, que ela trouxe para todas as religiões, independente da denominação, independente da crença que existe, a forma com que a doutrina espírita apresenta a encarnação, porque a encarnação ela já existia antes da doutrina espírita, ela não é algo criado especificamente pela doutrina espírita. Existem muitas outras doutrinas, inclusive muito mais orientais do que as ocidentais, onde a encarnação já era vista. A diferença, ou já era falada, ou já existiam obras sobre a reencarnação. A diferença da doutrina espírita é que ela trouxe com clareza, a partir da base filosófica, a partir da ciência que é espírita, que é o estudo da relação entre o mundo físico e o mundo material, e a partir das implicações ético-morais de você saber que a sua vida espiritual não começou no berço e não terminou no túmulo, faz muita diferença na sua tomada de decisão sobre as coisas do seu dia a dia, sobre os acontecimentos,
sobre o uso do seu livre-arbítrio, que é um outro aspecto que a doutrina espírita também trouxe de maneira muito clara, que já existia também em outras doutrinas. O próprio Kardec tem obras, eu cheguei a ler, onde ele falava inicialmente que ele tinha uma certa resistência, porque ele ainda não conhecia todas as implicações. Ele já tinha escutado falar sobre reencarnação, mas foi a partir do processo de receber as mensagens, o processo da codificação, qual ele era o responsável espiritualmente para fazer isso, que ele foi também mudando o pensamento dele quando ele foi recebendo milhares de cartas de informação, de pesquisa, de perguntas que ele fazia e respostas, que gerou o livro dos Espíritos, de 1019 perguntas e respostas, que é o livro de base da codificação. Então eu quero começar com isso para dizer assim, se para você a parte da reencarnação ou os aspectos da reencarnação ainda é difícil de você compreender, tá tudo bem, aceita que nessa parte você ainda tem alguma dúvida, porque é melhor que você aceite, que você trabalhe isso, mas coloque isso num lugar privilegiado. É como se você pudesse, antigamente no interior a gente falava assim, ó, pendura isso ali, olha para isso com carinho, olha para isso com cuidado, porque o tempo, a sua bagagem, a sua experiência de vida vai fazer com que você possa compreender um pouco mais sobre o processo da reencarnação. Então, a doutrina espírita tem centenas de obras onde ela diz, onde ela mostra como é que esse processo da reencarnação se dá, né? Falava-se muito nas outras doutrinas que existia a reencarnação. A doutrina espírita veio dizer, olha, ela existe e ela acontece desta forma. Então, o que é, na verdade, o processo da reencarnação? Se você for olhar lá como os judeus, os fariseus falavam sobre a ressurreição, eles não sabiam bem como é que se dava esse processo de continuidade da vida espiritual. Eles acreditavam, os judeus, né? Nós estamos falando dos fariseus, que eram um grupo, né? Era uma seita dentro dos judeus, eles acreditavam, mas eles usavam o nome da ressurreição. E muitas outras doutrinas depois deles também vieram usando esse termo. Ressurreição é aquela ideia de que a vida segue, de que a vida prossegue, mas que você não sabe exatamente como isso acontece. Por que isso? Porque nós estávamos vivendo naquela época a nossa fase de infância espiritual. Nós mesmos, provavelmente reencarnados lá, a gente também não sabia. Até hoje existe muita resistência ainda quando você fala sobre reencarnação, né? Imagine há 2000 anos. Imagine Jesus falar sobre a reencarnação para aquelas pessoas que viviam uma vida muito mais ligada no hoje, no aqui e agora, numa única existência, né? Focados muito mais na matéria. A gente vai abordar um pouquinho isso aqui hoje no texto que o Emmanuel nos traz. Então, esse é um preâmbulozinho que eu faço. Basicamente, a gente poderia entender a reencarnação como sendo uma oportunidade de refazimento, como sendo uma oportunidade de reencontro, como sendo uma oportunidade de ressignificação de nós mesmos, da nossa vida. Então, é um sentido muito mais de renovação, né? Que isso acontece conosco a todo momento, porque em todos os dias nós estamos vivendo experiências novas e estamos aprendendo. Assim como o sol nasce todos os dias, nós temos uma nova oportunidade de melhorar, de fazer diferente. Assim, para nós espíritas, é a reencarnação. É uma nova oportunidade onde eu vou me renovar, onde eu vou mudar os meus pensamentos, onde eu vou transformar os meus sentimentos, baseados nessa vida maior, baseados na continuidade da vida. Então, para nós, dentro da doutrina espírita, só existe uma vida, é dada por Deus e é vida espiritual. Existem várias existências na matéria, e essa existência na matéria, ela é uma existência temporária. E eu acho que ninguém duvida de que todos nós aqui, num determinado momento, vamos desencarnar, né? Não ficou ninguém para semente. Quando a gente tiver uma vida muito longeva, vamos dizer assim, 90, 100 anos, alguns já estão chegando a mais de 100 anos, mas ninguém vai ficar para semente.
Então, é esse o processo do ponto de vista espiritual. Como a reencarnação se dá, em linhas gerais, do ponto de vista biológico, nós recebemos o gameta masculino e o gameta feminino, há um processo de fecundação, e a partir desse momento há um processo, através do corpo espiritual de quem está reencarnando, ele vai impregnando as suas características, que são características que ele vem trazendo de várias encarnações, de várias experiências. Então, nós temos uma forma, nós temos um corpo perispiritual que não acaba com a morte física, né? Do pó viestes e ao pó voltarás. Isso aqui, carbono, hidrogênio, nitrogênio, fósforo, tudo isso, cálcio, eu vou devolver para o planeta. Eu vou devolver porque isso é um empréstimo. Mas a bagagem, a experiência que eu vou vivenciar aqui é que eu levo para a vida espiritual. Essa experiência, quando eu chego do outro lado, eu faço uma análise e um balanço daquilo que eu planejei. Então, há um projeto reencarnatório para que eu possa vir. Normalmente, nesse projeto reencarnatório, eu decido quais aquelas questões em mim que eu gostaria de mudar, que eu necessito mudar, e eu escolho normalmente, junto com a espiritualidade, dentro de um projeto, eu escolho uma família. Então, a gente não pode reclamar nem do corpo da gente, porque se a gente não está gostando muito do cabelo, das espinhas, da pele, da cor, do corpo físico, esse corpo físico, ele é, de alguma forma, o reflexo desse meu corpo espiritual. E esse corpo espiritual é o reflexo de todas as decisões que eu fui tomando ao longo das minhas existências. Então, teoricamente, né, a gente pode dizer que a gente não pode reclamar nem do corpo que a gente tem, nem das características que a gente tem. Porque as características, as tendências, os gostos, as vontades que a gente tem, normalmente elas são ligadas ao espírito. É o espírito que tem essa capacidade, essa inteligência. Então, essas minhas características, essas minhas tendências, elas me pertencem, elas estão gravadas no meu campo espiritual, e quando elas estão gravadas no meu campo espiritual, quando eu crio um novo corpo, desde o momento em que eu sou aquela pequena célula inicial, ela já, de alguma forma, vai recebendo a ajuda dos mentores e vai recebendo a impregnação da minha própria vontade, do meu corpo perispiritual. A gente passa nesse processo de criar um corpo, a gente vai passar por talvez o maior mérito que a espiritualidade nos conta, que é o benefício de esquecer as minhas experiências do passado. Então, mergulhar na carne é poder estar recebendo uma nova oportunidade, principalmente ali na primeira infância, onde eu estou muito mais aberto para receber as orientações dos pais, para que eu possa me ambientar com o ambiente onde eu nasci, com a cultura onde eu nasci, com as características da minha família. Então é um período onde eu estou muito mais aberto, com algumas páginas em branco, para que a orientação do pai e da mãe, a educação, os cuidados, a amorosidade, a fraternidade que ele percebe nestes pais, nestas famílias, é com isso que ele vai viver a existência do agora. Quando ele entra ali na fase da adolescência, ele começa a recobrar um pouco daquela consciência que ele é, daquele espírito que ele é. E aí a gente percebe que é um grande período de muitos conflitos, né? Naturalmente de muitos conflitos. Às vezes ele não gosta muito do jeito que ele é tratado em casa, às vezes ele é um ser que ele se considera muito diferente da sua família. Hoje, quando eu estava revisando a palestra, eu fiquei pensando, quando eu era bem menor, nós éramos 5 filhos, e eu olhava o meu pai, ele tinha um Fusca, e quando a gente descia, eu achava que era menino demais, eu ficava com vergonha, pra vocês verem o que é a cabeça de uma criança, né? Eu ficava com vergonha do meu pai ter aquele tanto de filho. Eu achava que deveria ser menos. E hoje fazia séculos que eu não me lembrava disso. Mexendo hoje na palestra, eu tive a oportunidade de entrar em contato com isso.
Então, depois que a gente entra ali na adolescência, a gente já não é mais o que a gente recebeu só dos pais nessa encarnação. A gente já está também recobrando atitudes, tendências, pensamentos, sentimentos do que a gente era como espírito. E quando a gente chega ali por volta dos 18, 20 anos, aí a gente já é muito mais o somatório já da experiência do agora com aquele espírito que velho de muitas existências, com as tendências às vezes positivas da fraternidade, de querer ajudar o outro, e às vezes também manifestando o meu egoísmo, manifestando o orgulho, manifestando o conflito, não aceitando as circunstâncias da vida, não aceitando o que eu sou, não aceitando a minha família. Então isso aqui é só um preâmbulo, assim, bem rápido, porque a gente sabe que aqui tem pessoas que já estão frequentando a casa há muito tempo, tem pessoas que têm uma bagagem e às vezes tem pessoas que estão vindo aqui pela primeira vez. Então é assim, é dentro desse, vamos dizer assim, dessa parte muito genérica que eu fiz, que a reencarnação é vista dentro da doutrina espírita como essa oportunidade de reescrever-se, essa oportunidade de reencontrar-se, essa oportunidade de ressignificar a sua própria existência e crescer, aproveitando a experiência, em direção ao Criador, que é crescer em bondade, em amizade, em respeito. Todos os valores que nos aproximam uns dos outros são valores da eternidade. Tudo aquilo que nos afasta uns dos outros são valores da matéria, da temporalidade. Então aqui, está lá no capítulo 108, do livro Caminho, Verdade e Vida, e todo o capítulo do Caminho, Verdade e Vida começa com um pequeno trecho do Evangelho, e esse é um trecho bem, se você levar ao pé da letra, literalmente, fica muito difícil de compreender. É uma fala de Jesus que está em Mateus, que sem o conhecimento das vidas sucessivas que Jesus tinha, né? E que ele tinha que falar proporcional ao que aquelas pessoas davam conta de compreender, ele já semeou ali o processo das vidas sucessivas, de uma vida só, com várias existências, mas imagina se hoje é difícil falar sobre isso, imagina 2000 anos atrás, para aquelas pessoas naquele estágio de infância do ponto de vista espiritual. Então, olha lá, portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés seres lançados no fogo eterno. Jesus, Mateus 18, 8. Então aqui está um exemplo claro. Se a gente fizer um pensamento, uma interpretação literal do que está aí, talvez a gente vai começar a acreditar, né, que é um absurdo, de que Jesus estava dizendo sobre a punição que as pessoas deveriam receber se elas cometessem o mal. E a gente sabe que isso não cabe dentro de um espírito dessa envergadura. Então Jesus tinha que falar com as características e proporcional que aquelas pessoas davam conta de entender. Então hoje nós vamos destrinchar um pouquinho essa fala do mestre quando ele diz assim, o sentido que ele quis dar aqui é o sentido de que se você usa ou for usar a sua mão para prejudicar o outro, é melhor que você venha sem mão. Então ele está falando aqui de alguma forma de um dos aspectos da justiça divina. A encarnação é um tema que tem inúmeras possibilidades. O Emmanuel pegou nesse texto aqui um aspecto que tem a ver, que já é muito profundo, com a justiça divina, para que eles pudessem entender, porque à medida em que nós adquirimos razão e pensamento, uma das coisas que mais nos questiona é por que o mundo é tão desigual? Por que alguns sofrem tanto, às vezes desde a primeira infância, do berço, e outros têm uma vida maravilhosa, têm uma vida muito tranquila. Uns têm dificuldade de trabalhar e conquistar o seu próprio alimento, e outros vivem numa luxúria, digamos assim, né? Então, a doutrina espírita e só a encarnação conseguiria esclarecer de alguma forma, em alguns pontos, né? Porque isso é muito mais amplo do que a gente pensa,
como é que isso se dá. Então Jesus estava dando a eles uma lição, assim como ele fez lá a Nicodemos, quando Nicodemos perguntou para ele o que ele precisava fazer para adquirir a vida eterna. E ele disse a ele: é necessário que nasçais de novo. E aí ele pergunta: mas como posso eu, um homem velho, entrar novamente no ventre da minha mãe? E Jesus disse a ele: eu continuo te dizendo que é necessário que você nasça de novo. Nasça da água e do Espírito. Muita gente interpreta isso como sendo o batismo. Não, ele está falando nascer da água e do Espírito, porque é um novo Espírito que vem através de é o mesmo Espírito que vem através de um novo corpo físico que é gerado a partir da água. Nos antigos, a crença da água, existia uma crença muito forte, e ela é real, de que a água tem grande capacidade criadora, de que tudo saiu da água. No início era água, o firmamento saiu da água. E se a gente for olhar do ponto de vista da maternidade, né, o útero ele é uma caixa d'água, né? Se a gente for pensar até em nós mesmos, 75% de nós somos água. Na célula ovo ou zigoto, 95% é água, o resto é só o material genético. Então, na verdade, renascer da água e do Espírito, Jesus estava antecipando aí 1.700, 1.800 anos o que a gente conhece hoje sobre a embriologia, né? É necessário que você adquira uma nova experiência, um novo corpo, para que você possa transformar-se, para que você possa se transformar num ser melhor, num espírito melhor. Seguindo lá, senão nós não vamos nem ter tempo de ler o do Emmanuel. Eu gostei muito dessa foto, porque ali de alguma forma mostra isso, ó. Você cresce, você vai no seu declínio até fazer o seu processo de desencarne do ponto de vista físico, e depois, e eu achei interessante a imagem, né, que existe uma mão como uma mulher ali, dando novamente a vida, né, e essa é uma outra coisa interessante para a gente pensar, que a mulher tem esse poder, através do seu útero, de retemperar, de ressignificar uma alma. Então não tem nada que tem mais poder para transformar um espírito do que ele esquecer do seu passado, das suas dores, dos seus sofrimentos, das suas angústias e temporariamente passar por esse processo de usinagem dentro de um útero humano para que ele possa receber agora novos informes, novos conhecimentos, para que ele possa ser amado, para que ele possa ser protegido e cuidado, que isso vai fazer a transformação que é necessária, né? Então, o Emmanuel diz lá, ó, unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Então, se não houvesse a reencarnação, nós não conseguiríamos fazer essa distinção de por que uns têm tanta facilidade na vida e outros têm tanta dificuldade. O que a espiritualidade nos traz? Que isso é, de alguma forma, o resultado da sua plantação no passado. Então, as demandas, as necessidades que você tem agora, as dificuldades que você tem agora, elas têm pedagogicamente o objetivo de te ensinar. Se você construiu lá no seu passado aspectos com ações negativas contrárias à lei espiritual, você vai criar para você no seu futuro, é isso que Jesus estava dizendo, tanto das mãos quanto dos olhos ou dos pés. Se você usar mal a sua inteligência, se você usar essa inteligência contrária às leis espirituais, de que forma? A gente pode usar a nossa inteligência, alguns têm grande capacidade, para criar armas. Então você fica responsável pelo uso que você fez desse instrumento divino que o Criador te deu. Por isso que a gente precisa ter responsabilidade nas nossas falas, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e nas nossas ações. Então, se eu uso hoje uma capacidade que eu tenho, que seja uma habilidade qualquer, igual a gente vê nos grandes políticos, e você vê que muitas vezes eles encaminham dezenas, centenas, milhares de pessoas a situações muito difíceis, eles vão ficar responsáveis no futuro por reencaminhar todos esses que você, de alguma forma, desencaminhou pela sua voz. Muitas vezes, esses indivíduos vão precisar vir, durante algum tempo,
sem essa aptidão, às vezes sem essa capacidade de expressar, sem essa voz, porque lá atrás ele pegou esse instrumento e usou mal esse instrumento. Então é assim que Jesus estava dando o exemplo, que o Emmanuel vem comentando, de como é que acontece, em algum aspecto, o processo da justiça divina. Porque se há um Deus que é perfeito, a sua justiça também tem que ser perfeita. A sua bondade também é infinita, né? Então vamos lá, o que ele fala lá, o Emmanuel? Ele diz assim, ó, em muitas ocasiões falou-nos Jesus dos seus belos e sábios princípios. Então existem muitas passagens do Evangelho onde Jesus semeia essa ideia da possibilidade do retorno à vida corporal. Isso já existia até entre os próprios apóstolos, quando Jesus pergunta para eles quem é que eles dizem que eu sou, o que eles falam do Filho do Homem, se referindo a ele mesmo. Aí uns dizem que é Elias, outros dizem que você é João Batista e outros dizem que você é Jeremias ou um dos profetas. Então, já existia entre os judeus, eles ainda não sabiam como, mas eles já sabiam que poderia haver isso. E aí Jesus responde a eles, o negócio é que Elias já veio e vocês não o reconheceram. Ele estava nitidamente falando de João Batista, que eles haviam feito cortar a cabeça de João Batista e Herodes entregou ela de bandeja para Salomé, que tinha pedido a cabeça de João Batista. Então Jesus, em muitos momentos, quando ele podia, ele semeou, às vezes de forma até velada, pela compreensão daquelas pessoas, a ideia da reencarnação no Evangelho. Mas eu nem quero que a gente fique nessa questão mais de discussão teológica, se existe ou não existe. Eu quero que a gente possa olhar aí, cada um na sua vida, na sua experiência, né? Como é que você pode, se a vida começa no berço e termina no túmulo, como é que a gente vai explicar, por exemplo, uma criança, como a gente vê nos hospitais, que nos seus 6 anos de idade adquire uma leucemia, passa mais 3, 4 anos fazendo tratamento, e a partir dali ela desencarna. Será que Jesus foi maldoso com essa criança? Aí alguns falam assim, não, mas isso é mistérios. A gente sabe que há mistérios mesmo. A doutrina espírita fala que há coisas que a nossa compreensão, a nossa inteligência do agora ainda não é capaz de conhecer. Mas aquilo que nós já podemos conhecer, aquilo que nós já podemos olhar, aquilo que nós já podemos investigar, para aumentarmos o nosso conhecimento, o nosso entendimento, isso é obrigação nossa. Então, se a gente parar para ver inúmeros casos ao lado de nós, ou até mesmo em nós mesmos, a gente se identifica às vezes como vítima das coisas, né? A gente não consegue entender a causa e o efeito. Por quê? Porque às vezes a causa não está nessa existência. A espiritualidade nos diz que 75% das dificuldades que nós passamos, nós criamos ela com as nossas próprias ações, com as nossas falas nesta existência, com as nossas mãos, com os nossos pensamentos, nós criamos nessa própria existência. Mas há aspectos pelos quais nós passamos nessa vida, e você pode fazer aí uma reflexão, de que realmente eu não dei causa para que isso acontecesse. Mas se existe um Deus bom, se existe um Deus de infinita misericórdia, aquilo que eu estou passando tem como objetivo transformar a mim num ser melhor. Pelo processo da misericórdia, nunca é mesmo só causa e efeito, mas é a causa e efeito acrescido da misericórdia divina. Então, eu trouxe essa fala aqui porque o pilar central sobre o qual a reencarnação se fixa é sobre a justiça divina. Havendo um Deus bom e poderoso e perfeito, a justiça divina está baseada no processo da reencarnação, né? Então vamos lá, porque senão a gente não vai chegar lá. É indispensável considerar que o mestre se dirigia a uma sociedade estagnada, quase morta. No concerto das lições divinas que recebe, o cristão, a rigor, apenas conhece de fato um gênero de morte, a que sobrevém a consciência culpada pelo desvio da lei. Então, o que o Emmanuel está trazendo aqui? Uma análise daqueles seres daquela época, que eram seres que tinham um foco muito mais na vida material,
uma sociedade muito mais preocupada com as questões da matéria, com o poder religioso, na conquista da sua sobrevivência, e isso faz parte da vida. Ele era uma sociedade que ainda não tinha compreendido o significado da verdadeira vida, que é a vida espiritual. Então, tudo para eles que se relacionasse ao futuro, eles já queriam obter nesse momento, nessa presente vida. Por quê? Porque era muito difícil eles tentarem ampliar o seu horizonte e compreender que existia uma vida espiritual. Tanto que quando Jesus convidou os seus apóstolos a criarem um reino de Deus, eles pensavam que era um reino que tinha fortaleza, que tinha soldados, que tinha espadas. E Jesus dizia: o meu reino é no coração dos homens, o meu reino não é deste mundo. Então, para uma sociedade estagnada, muitos de nós até hoje ainda temos esse pensamento muito mais focado na vida material do que na vida espiritual. A gente vai, com o tempo, a gente vai aprendendo, entendendo os valores dessa vida eterna são muito maiores do que os valores da transitoriedade. Então, estar focado na vida material, apenas naquilo que impregna os meus sentidos, é botar as minhas fichas naquilo que um dia vai deixar de existir, porque nós não vamos levar absolutamente nada desse mundo material. Então, se a gente foca toda a nossa existência em arrecadar fortunas, em ter bens e ter imóveis, tudo certo. Se você faz isso de maneira digna, está tudo certo. Mas você ainda não compreendeu que a vida maior é a vida espiritual. Aquele que tem essas posses, esses bens, e que conhece já da vida espiritual, que vive a vida espiritual no presente, ele usa muito melhor esses bens materiais, porque ele distribui, porque ele gera emprego, porque ele gera bondade, porque ele gera reciprocidade, ele gera fraternidade. E a maioria de nós ainda nesse mundo da matéria, dentro do processo do egoísmo, a gente quer acumular, a gente quer guardar, porque a gente imagina, né, que em um determinado momento pode faltar. A gente tem hoje no planeta Terra seres que poderiam viver 1.500 anos sem ganhar nem um centavo e que ele viveria esses 1.500 anos muito bem. E ele vai viver 40 ou vai viver 50 e continua achando que o negócio é acumular. Então ele diz aqui, que na verdade o cristão, a rigor, o gênero de morte que ele conhece, Jesus estava falando para pessoas que ainda estavam dormindo, que ainda não tinham acordado sobre a vida espiritual, é o gênero de morte quando você vive nessa consciência culpada pelo desvio da lei. Então, nesse sentido, a reencarnação representa uma oportunidade de vir para uma nova existência, porque às vezes os atos que eu cometi lá no passado me deixaram tão desequilibrado, tão transtornado, que vir para a matéria representa um refrigério, representa uma cessação daqueles pensamentos, daqueles erros que eu cometi, que não saíam da minha mente, que não saíam do meu sentimento. Então, a consciência morta, como o Emmanuel nos traz aqui, é aquela que atua contrária às leis espirituais. Todas as vezes que eu atuo contrário às leis espirituais, eu crio morte, eu crio no presente e crio dificuldades para mim também, porque eu vou ter que responder sobre essas minhas ações. E os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atividade espiritual edificante, de alma endurecida e coração paralítico. Então o Emmanuel nos traz aqui com quem é que Jesus estava falando naquele momento, né? Que eram almas ainda de coração muito duro, de compreensão muito difícil, né? Que era ainda na base do olho por olho, dente por dente. A expressão melhor te é entrar na vida representa a solução fundamental. Acaso não eram os ouvintes pessoas humanas? Referia-se, porém, o Senhor à existência contínua, à vida de sempre, dentro da qual todo espírito despertará
para a sua gloriosa destinação da eternidade. Então Jesus estava ali falando com seres que estavam vivos do ponto de vista da carne, mas que do ponto de vista espiritual não tinham ainda essa amplitude e essa consciência dessa vida espiritual. Por isso que ele diz, melhor te é entrar na vida sem a mão, ou sem o olho, ou sem um pé, do que usar esse instrumento, do que usar os seus sentimentos, usar a sua energia, os seus dons para praticar o mal, para agir contra as leis espirituais. Na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos, em que observamos aleijados, cegos e paralíticos de berço, que pedem semelhantes provas como períodos de refazimento e regeneração e indispensáveis à felicidade por vindoura. Ou seja, quando aqui ele fala um pouco, Emmanuel, do motivo desses renascimentos dolorosos, né? Que a gente já comentou aqui. A gente pode estar fazendo isso voluntariamente como uma prova, nós pedimos essa experiência, nós pedimos essa dificuldade, às vezes nós pedimos essa limitação dessa locomoção motora para que nós possamos aprender a trabalhar aceitando essa circunstância e crescendo a partir dessa própria dificuldade. Existem outros aspectos que são impostas, são situações que nós criamos no passado contrárias às leis e que nós vamos expiar nesse momento. Então aquilo pode ser voluntariamente a situação que eu estou passando, e pode ser algo que está colocado em débito na minha conta para que eu possa vivenciar agora, né? Falta mais um para a gente poder chegar lá. Por isso que a gente falou logo no início, né, que esse texto do Emmanuel traz a reencarnação sob a ótica do sofrimento, da dor, da dificuldade, que foi aonde o Cristo colocou lá. Então, bem-aventurados os aflitos, é nesse sentido que estar aflito, estar passando por uma dificuldade agora, é porque nós já estamos podendo entrar em contato com as nossas construções do passado. Tem uma historinha que o Chico conta, que um espírita trabalhava com ele, e esse espírita chegou e falou, Chico, mas eu estou impressionado, eu estou trabalhando aqui, estou trabalhando lá na creche, no maior esforço danado, e meu vizinho, e eu mal consigo pagar minhas contas, eu não consigo sobreviver melhor, e ele, meu vizinho, só no carrão, trata mal os empregados, faz as coisas assim, desacata as pessoas. E aí o Chico olhou para ele e falou assim, não, meu irmão, está tudo certo, porque esse irmão aí ainda está plantando, nós dois já estamos colhendo. Então esse é o sentido, né? Por isso que a gente não deve julgar nenhuma circunstância, nenhuma situação. A gente deve sempre procurar oferecer o nosso melhor, se você pode contribuir com essa pessoa, mas não julgue essa pessoa, não julgue que isso é por causa disso ou daquilo, porque esse não é o nosso papel de cristão. Vamos aqui para o nosso último, dentro do nosso tempo. Quanto à imagem do fogo eterno, que está colocado lá naquele trecho do Evangelho, incerta nos livros evangélicos, é recurso muito adequado à lição, porque enquanto não se dispuser a criatura a viver com Cristo, será impelido a fazê-lo através de 1000 meios diferentes. Se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão igualmente como o fogo material, que existirá na Terra enquanto o seu concurso perdurar no tempo como utilidade indispensável à vida física. Então, o que o Emmanuel quis dizer aqui? Não existe, do ponto de vista espiritual, esse fogo eterno. Essa dificuldade vai existir no seu campo íntimo, em qualquer plano que você estiver, encarnado ou desencarnado, enquanto você não se dignificar a transformar o seu ódio, o seu rancor, o seu orgulho. Então, a dificuldade do ponto de vista espiritual ou na matéria, ela é sempre proporcional à sua dureza, à sua rebeldia em perdurar na infinidade dos séculos. Ou seja, à medida em que eu vou quitando os meus débitos, eu posso ficar mais livre, mas se eu vou gerando mais dificuldades, mais problemas,
O meu complexo de culpa vai fazendo com que essa dor e essa chama desse fogo permaneça em mim o tempo inteiro, me queimando, me desestabilizando, me deixando fora daquilo que o Criador me criou, que é para a plenitude das bênçãos, do amor, da fraternidade, da alegria, do bem-estar, do prazer, da felicidade. Então vamos partir agora para o nosso... Nós estamos aqui já com 2 minutinhos de atraso. Vamos fazer o nosso passe. Então vamos respirando bem suave, bem profundo. Vamos aproveitando essa oportunidade, abrindo aí o nosso coração, abrindo a nossa mente, deixando que essa energia amorosa, fraterna desses mentores, do seu mentor individual, possa encontrar um campo dentro de você. Respire bem suave, profundo. Peça agora a Jesus que possa permitir purificar aí do seu coração todo e qualquer sentimento inferior, deixando que a espiritualidade possa fazer então esta limpeza. Quanto mais você respirar e relaxar, mais você vai deixar os seus canais abertos para esse momento, para esse tratamento que a espiritualidade amiga, através do seu mentor, está realizando aí em você. Deixe que essa luz branca do Cristo venha através da sua cabeça. Vai passando por todos os seus chakras, na região dos seus olhos, nessa cor azul. Descendo agora pela região do seu laríngeo, num azul bem suave. Renovando todo o seu falar, toda a sua expressão, toda a sua capacidade de expressar os seus melhores sentimentos, os seus pensamentos, as suas vontades. Peça para que isso vá sendo trabalhado aí no seu chakra laríngeo. E agora vamos descendo aí para o seu centro cardíaco, deixando que essa luz verde possa trabalhar agora o seu timo, melhorando o seu processo de imunização do seu organismo, o seu sistema imune vai sendo trabalhado por essa luz verde, vai limpando, removendo todas as suas dores, todos os seus temores. E agora essa luz rosa também bem suave no seu cardíaco, vai trazendo uma paz, uma serenidade,
um equilíbrio, aquecendo bastante o seu coração, sentindo esse amor do Pai, esse amor de Jesus por você e por cada um de nós. Vamos descendo um pouco mais no chakra gástrico, na região do seu estômago, e essa luz dourada agora vai passar por aí, equilibrando todo o seu sistema digestório, seu fígado, à esquerda o seu baço, limpando, descendo agora um pouquinho mais com essa luz alaranjada lá para o seu umbigo, cuidando aí de todos os seus intestinos, seus rins, suas suprarrenais, banhando toda essa região, trazendo equilíbrio, trazendo força, trazendo energia. E descendo agora lá para o seu chakra básico, uma luz ativa, vermelha, trazendo força, trazendo a energia necessária para as suas melhores realizações nesse campo aqui da matéria, colocando bem os seus pés no chão, sentindo a energia também dos metais, da Mãe Natureza, da Terra, subindo pelos seus plantares, sentindo-se bem acoplado nessa existência, no aqui, no agora. E agora já percebendo muito mais equilíbrio entre os seus chakras, os seus centros de força, deixando que o seu pensamento e os seus sentimentos possam estar na melhor vibração possível da fraternidade, da amizade, da empatia. Que todas essas sementes que Deus colocou no seu coração possam frutificar, trazendo paz, amor e serenidade. E assim, já respirando novamente, mais consciente do seu corpo físico, mais presente, percebendo o calor do seu corpo, a sua frequência, o seu batimento cardíaco, deixando que o seu coração possa agora manifestar através da oração do Pai Nosso as nossas melhores vibrações. Convido a todos vocês para juntos dizermos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. E assim, então, nós agradecemos a vocês pela oportunidade, que vocês possam ir em paz para os seus lares, que Jesus abençoe a cada um.